E vou compartilhar com vocês. Ok, deixa eu... Vocês estão vendo a minha tela? Tá, sim. Ele não está me permitindo. Agora sim. Agora sumiu de novo. Ele não está... Estou tentando despausar aqui, que ele está dando uma pausa. Deixa eu ver se ele... Não, ele não está me permitindo fazer exibição. Modo de exibição, não sei por quê. Então, vamos lá, sem ser modo de exibição. Vocês estão... Ele tá mostrando uma faixa azul aí embaixo. Stop sharing, vou Ah, tentar de novo. Deixa eu ver aqui se isso aqui vai fazer diferença. Hum. Ok, deixa eu ver se eu consigo colocar em modo de apresentação. O problema é essa barrinha aqui que eu não sei tirar ela. Isso. Aí, agora deu, certo? Gigantes da alma. Faz um ok para mim, Nilson, que você está na minha tela. Se eu ok. passar, você vê a próxima? Vê, né? Por enquanto, não. Ó, de Gigantes da Alma, passei para a próxima. Não, Não? apareceu não. Então, vamos tirar do modo apresentação e vamos por aqui mesmo, ok? Ó, Então, vamos lá, gente. O tema de hoje é Gigantes da Alma. Apesar do nome bonito, Gigantes da Alma, nós não vamos falar de coisas bonitas, né? E aí a gente vai fazer uma compreensão desse nome. Por que então Gigantes da Alma? Eu queria que vocês lembrassem que quando Kardec entrega para a gente algumas definições, né, que ele cria ali um pequeno glossário, o que que é espiritismo, o que que é espírita, o que que é espiritualista, ele vai dizer que a alma é o espírito encarnado, né? E Platão dizia que a alma era um espírito aprisionado, né? Então, Platão via o momento da encarnação como esse período de encarnação como um período de cárcere, né? De prisão. Então, vamos imaginar que essa alma encarnada, apesar de que o que a gente vai falar aqui hoje também serve para o espírito na erraticidade, essa alma encarnada, ela está cercada por gigantes que fazem sombra sobre ela. A Joana vai usar nesse texto a expressão como se fossem cogumelos gigantes e ela está ali na sombra dos cogumelos. E por que cogumelos? Porque cogumelos são bonitos e tudo, mas também remetem à ideia de veneno, né? Então, quem são os gigantes da alma? Aí a Joana fala para gente que os gigantes da alma, eles são, antes deixa eu mostrar aqui, deixa eu passar essa, são os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, né? Hoje a gente vai falar só sobre ressentimento. Eu ia, na minha programação inicial, eu ia falar sobre os três hoje, mas ressentimento merece um estudo à parte. E eu já vou avisar, porque eu vou mencionar isso aqui hoje, mas o próximo livro que a gente vai estudar, que é esse aqui, Autodescobrimento, é o sexto livro da coleção, ele vai ter um capítulo aqui onde ela vai falar só sobre o ressentimento, tá? Hoje eu vou mencionar alguma coisa desse capítulo. Então, é algo tão importante o estudo do ressentimento, porque envolve tantas coisas que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele. Aí, quando a Joana introduz o tema, Gigantes da Alma, ela usa três expressões importantes: aspiração egóica, projeção da imagem
e incapacidade de superar a sombra. O que é a aspiração egóica? É aquilo que o ego quer ser. O ego quer o quê? O ego quer ser amado, quer ser admirado, o ego quer ser querido, quer ser, né, buscado, quer ser referência. O ego quer uma posição de destaque. Vamos lembrar que a criança, né, ela começa ali o desenvolvimento psicológico dela com uma postura totalmente egóica. Ela quer ser o centro e naquele momento ela precisa ser o centro. Se ela não for o centro, ela não vai ser alimentada, ela não vai ser amada, ela não vai ser ensinada. Então, aquele momento ali é um momento de necessidade, onde o ego, o desenvolvimento do ego, ali é uma questão de sobrevivência. Mas o que acontece? A gente carrega esse ego infantil para o resto da vida. E aí a gente entra em fases onde a gente quer continuar sendo o centro. A gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ser o centro das prioridades do parceiro, a gente quer ser o centro da vida dos nossos filhos, a gente quer ser o destaque no trabalho, a gente quer sempre estar ali, naquela posição de destaque, ser aquela pessoa amada, querida, admirada. Por que isso? Porque essa pessoa, ela é boa, todo mundo quer perto, né? Todo mundo dá atenção para ela. Então, por isso, a gente busca isso. Alguns de nós em maior quantidade, outros em menor. Eu falo que um dos melhores filtros para a gente ver esses comportamentos é na nossa capacidade de escutar o outro. E escutar o outro é algo que eu venho trabalhando bastante, e às vezes eu até me impressiono, porque depois que eu comecei a parar para escutar o outro, e aqui fica a referência, né, de um livro muito importante que chama Comunicação Não Violenta, onde ele trabalha que um dos passos da comunicação não violenta é a escuta ativa, que é aquela escuta de verdade, que você só escuta o outro. Você não pensa na sua resposta, você quer entender o que o outro, qual é a mensagem que o outro está falando. Então, você começa a ver isso, você consegue identificar as necessidades do outro. Tem pessoas que entram nessa disputa egóica de tal forma que às vezes eu me surpreendo em ver uma rodinha de conversa onde parece que as pessoas estão disputando quem está mais doente, quem tem a doença mais grave. Não, menino, porque eu ando com uma dor de cabeça que não me dá sossego. Ah, é? Nossa, e eu que estou com uma dor no joelho que eu não consigo andar direito. Nossa, e eu que minha coluna não me deixa em paz. Gente, que conversa é essa? Cada um querendo se destacar de alguma forma. Então, assim, há essa concorrência pelo destaque, e às vezes as pessoas não se dão conta que elas estão concorrendo por coisas ruins, né? Ah, porque meu filho fez uma coisa que me deixou muito triste. Ah, mas você não sabe o que o meu filho fez. Então, até nesse ponto, as pessoas querem ser o centro, querem ser o destaque. Então, você começa a ouvir de forma atenta o outro, não só você passa a entender as necessidades do ego dele, e aqui eu estou falando em entender, eu não estou falando em aceitar. Você passa a entender as necessidades do outro, o ego dele, né, que ele alimenta, mas isso te dá a oportunidade de refletir: eu faço isso? Será que quando alguém chega perto de mim e começa a comentar, eu fico pensando nisso? Eu já reparei que, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, eu falo muito. Então, às vezes, alguém quer me contar alguma coisa e eu quero contar alguma coisa também. Então, eu já reparei que nesse momento, quando eu estou ansiosa,
esse meu ego, ele precisa dessa atenção. Então, é algo que eu já percebi, então eu tento trabalhar e eu tento me vigiar. Estou muito ansiosa, vamos ficar calada, vamos escutar, falar igual a professora na escola, vamos escutar o coleguinha, né? Então, vamos respirar e vamos manter a calma. Isso é bom, essa seleção que a gente passa a fazer. Fundamentalmente, ela é boa, mas ela tem alguns aspectos que podem ser considerados negativos. Um deles é que a gente passa a selecionar muito mais as pessoas com as quais a gente quer compartilhar, quer conversar. Porque a partir do momento que você pratica uma escuta ativa, você vai esperar do outro uma escuta ativa também. Então, você vai reparar que sempre que você vai conversar com aquela pessoa alguma coisa, ela não está te devolvendo uma escutativa, você vai perder o interesse em contar para aquela pessoa alguma coisa. Então, assim, é aquela pessoa que você chega e fala assim: Nossa, menina, hoje aconteceu uma coisa tão bonita. Ah, isso aqui realmente aconteceu hoje aqui em casa. Eu estava aqui no escritório hoje de manhã. Não, não é anedota, não, tá, gente? É verdade mesmo. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio. Eu estava aqui no escritório com a Raquel hoje de manhã e entrou um beija-flor. Ele parecia que era azul marinho, né? Porque voando assim não dava para ver direitinho a cor, mas parecia que era azul marinho. Ele entrou aqui e a janela estava fechada. Ele entrou pela sala, foi a coisa mais linda. Eu saí andando aqui atrás dele em casa e tal. Aí você vai contar isso para uma pessoa, a pessoa que pratica a escutativa, ela vai escutar a sua história, ela vai te perguntar se você viu a cor, ela vai te perguntar, e aí, o que que a Raquel achou? E ele saiu, e ele se machucou? Ela vai se interessar pela sua história. A pessoa que não faz a escutativa vai virar para você e vai falar assim: Ah, lá em casa outro dia entrou uma coruja. Ou, outro dia entrou um beija-flor. Ela quer contar a história dela também. Não é errado que ela queira contar a história dela, mas ela não atribuiu à sua o valor que a sua história merece, né? Então, assim, a gente tem que pedir mais informações. No livro Pequeno Príncipe, que é meu livro de cabeceira, uma das partes mais bonitas que tem, logo no início do livro, Saint-Exupéry, ele fala que os adultos esquecem que eles já foram crianças. E aí ele fala que uma das coisas mais chatas dos adultos é que os adultos se interessam muito por números. Aí ele diz assim que quando ele fala para um adulto, eu tenho um novo amigo, o adulto pergunta que idade ele tem, onde ele mora, quem é o pai dele, coisas assim, né? Que atribuam mais o ter e não o ser. E ele fala: as pessoas não me perguntam qual o cheiro do cabelo dele, qual o tom da voz dele. Isso é escutativa. É quando você quer entender a mensagem que a pessoa está passando, qual foi o sentimento que ela viveu naquele momento. Então, aqui tem essa observação importante a ser feita. Vamos trabalhar a nossa escutativa. Escute-se, aprenda a escutar o outro, porque você vai se escutar também. E você vai ter essa oportunidade de falar. Olha, falar consigo mesmo, né? Olha, eu já percebi que existem momentos que eu não escuto tal pessoa. Nesse livro da comunicação não violenta, ele fala que quando você pratica a escutativa, às vezes, a mensagem que a pessoa te passa parece uma mensagem rude, agressiva, né, decepcionante. E se você não está fazendo escuta ativa, você vai entrar num modo defensivo e realmente aquilo tudo ali vai ser agressividade. Mas se você faz a escuta ativa, você vai entender, você vai tentar entender qual é a mensagem que a pessoa quer passar para você. E aí você pode checar com a pessoa. Então, alguém chega para você e fala assim: esse corte de cabelo te envelheceu muito.
Tudo bem, a gente, de uma maneira geral, pode dizer, olha, isso não é uma coisa agradável de dizer, mas vamos tentar entender o que que a pessoa quis dizer. Ela quis falar isso, né, realmente para te agredir? Aí, como que a gente vai devolver isso na escutativa? Se você realmente escutou a pessoa, você vai dizer assim: você está dizendo que você prefere ele do outro jeito? É, eu prefiro maior e tal, e não sei o quê. Ou, né? Então, assim, você pode fazer perguntas para a pessoa que vão esclarecer. Eu acho que eu já contei aqui essa história, mas não vale relembrar porque ela tem a ver com isso. É muito comum a minha mãe virar e falar assim: ah, porque se fosse seu pai, você fazia, porque você gosta mais do seu pai do que você gosta de mim, porque você passa tempo com seu pai e não passa comigo. E aí, no início, como que eu recebia isso? Sem ser escutativa. Poxa, ela tá me tacando pedra, ela tá com ciúme, taca pedra e tudo. Até que um dia eu virei e falei assim: ô mãe, você está falando isso por quê? O que que você quer que eu faça que eu não estou fazendo? Ah, você não assiste um filme comigo, você não senta aqui para acompanhar. Ela gosta de assistir a missa, o terço, sei lá, comigo e tal. Aí eu falo com ela, mãe, eu não gosto muito não, mas de vez em quando eu sento. Então, durante um tempo, eu consegui fazer aquilo. Hoje, tem hora que eu procuro por ela e falo, mãe, você quer jogar um buraco? Mãe, você quer... Por quê? Isso é escutativa, porque eu consegui devolver para ela, mãe, você está querendo dizer que eu não tiro um tempo só para você e tal, porque assim, e aí você passa a sua informação também. Olha, eu não sinto que eu preciso tirar um tempo exclusivo para você, porque a gente mora junto, então a gente faz as refeições juntas, né? A gente se cruza o tempo todo em casa, toda hora a gente troca uma palavrinha. Eu tô com meu pai a cada 3 meses, por 2, 3, 4 dias no máximo. Então, realmente é diferente a interação. Então, assim, você consegue explicar o seu lado para a pessoa. A escuta ativa, gente, transforma a vida das pessoas e educa o nosso ego. A segunda expressão que ela usa é sobre a projeção da imagem. Então, o que que acontece? Como eu disse, esse ego quer ser o centro. Então, ele projeta uma imagem. E aí, para relacionar isso com os gigantes da alma, em especial o ressentimento, ele vai projetar uma imagem que vai ser a imagem que vai ser agredida. Então, assim, o meu chefe não gosta de mim, o mundo é tão cruel comigo, o destino não sorriu para mim, a culpa vai estar sempre no outro, porque eu tenho uma imagem minha que ela é tão perfeita que eu não posso ter causado isso. Então, eu deixei para entregar um trabalho na faculdade na última hora, fiz de qualquer jeito e tal, tirei uma nota ruim. Ah, o professor não gosta de mim. Será? Então, assim, a nossa parcela de responsabilidade a gente não quer. Então, vai sempre atribuir ao outro. Ou a gente vai puxar aquele excesso de culpa para a gente. Porque eu sou uma péssima mãe, porque eu sou uma aluna irresponsável. Então, de um jeito ou de outro, você vai projetar a culpa de uma forma absurda sobre você ou de uma forma absurda sobre o outro. Quando muitas vezes não existe nem culpa, porque os fenômenos não são controláveis, nem por você nem pelo outro. E por fim, ela fala da nossa incapacidade de superar a sombra, que está até escrito errado. Superar a sombra. Vamos lembrar aqui o conceito de sombra. Jung vai falar para a gente que a gente tem o self e a sombra. O self é aquele eu puro, é aquele eu que reflete a imagem de Deus. E a sombra, como o próprio nome já diz, é aquele eu, né, aqui relacionado com o nosso ego, que não é tão perfeito e que a gente põe ele na escuridão, porque a gente não quer ver. Então, a imagem de Deus é o que? É uma pessoa gentil,
é uma pessoa caridosa, é uma pessoa generosa, mas eu sou avarenta, eu não gosto de fazer caridade, ou então quando eu faço eu gosto de mostrar para todo mundo isso aqui, só que isso aqui eu não quero mexer, eu não quero ver isso. Então isso está dentro da minha sombra. Então, eu não tenho capacidade de entrar em contato com a minha sombra. Eu não tenho capacidade de lidar com esse lado meu que precisa ser trabalhado, porque eu só vou atingir o self depois que eu trabalhar a sombra. A primeira coisa no trabalho da sombra, para a gente superar essa sombra, a primeira coisa é identificar que ela existe, para então a gente ir desembrulhando essa sombra até que a gente consiga superá-la, né? E aí existe esse eu real, que é o que o Jung chama de self, que é esse ser que é a imagem e semelhança de Deus que está dentro de nós em forma de germe. Então, esse eu está ali, e aqui a gente tem aquela sombra, que é aquele nosso lado que não é tão bonito de ser visto. E ele está na sombra porque a gente quer esconder, a gente não quer que as pessoas vejam. Ela diz o seguinte: gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe, que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Nós somos Deus em forma de semente. E a cada experiência encarnatória ou no plano espiritual que nós temos, nós vamos nos desenvolvendo para atingir esse infinito, né? A nossa noção de infinito, e a espiritualidade já falou que a nossa linguagem é bastante limitada, é aquilo que não tem fim. Então, a gente já sabe que essa evolução é algo, pelo menos à primeira vista, né, dentro do que a gente pode entender, é algo permanente. E aí, o que a gente faz para proteger essa situação? Essa situação onde eu tenho um ego cheio de necessidades de atenção. Eu tenho essa projeção da culpa, na maioria das vezes, no outro. E eu tenho também essa minha incapacidade de não querer lidar com o meu lado escuro. O que eu faço? Eu me protejo com esses gigantes, que são aqueles cogumelos, né, que eu falei que estão ali em volta. E aí eu tenho ali um cogumelo imenso, que é o ressentimento, eu tenho um cogumelo imenso, que é a inveja, e eu tenho um cogumelo imenso, que é o ciúme. A gente vai falar do ciúme e da inveja no nosso próximo encontro. Então, hoje a gente vai falar do ressentimento. O que é o ressentimento? O ressentimento, gente, é uma mala que a gente carrega, cheia de notas promissórias dentro. Você me disse isso, então você está me devendo. Deixa eu anotar aqui na nota promissória e põe dentro da mala. E aí, ao longo da vida, a gente vai colecionando tantas notas promissórias. E hoje, aqui no início do nosso encontro, a gente começou com uma brincadeira sobre signos e tal. E certa vez eu li lá uma listinha que dizia assim: quanto tempo cada signo leva para perdoar? Aí dizia assim: peixes, 2 horas. Tinha lá, era bem legal. Libra, 5 dias. Touro, 365 encarnações. Então, meu signo seria um dos piores para perdoar. E aí, o que acontece? E aí, tá a Karina carregando aquela malinha de ressentimento. Aquela mala onde, quando acontece alguma coisa, lembra que você fez tal coisa. Ô, gente, e sabe o que é o pior de tudo? Tem promissória dentro da mala que fui eu que assinei, que eu fiz com outro, eu fiz comigo, eu assinei, botei dentro da mala e tô carregando. E tô carregando aquele ressentimento e a mala tá pesada. Então a gente tem que entender que eu tenho que deixar essa mala para lá. Eu tenho que jogar fora essas notas promissórias. E na realidade, seria hipocrisia minha fazer a oração do Pai Nosso e continuar carregando essa mala. Porque ali eu estou dizendo: perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Estou perdoando nada, Deus. Olha aqui a minha malinha de nota promissória. Estou até com dor nas costas aqui de tanto puxar essa mala. Fulano está me devendo, Beltrano está me devendo.
né? Então, assim, às vezes a gente, como mãe, como pai, às vezes a gente fala pro filho, ah, lembra que eu fiz isso para você e tal, né? Outro dia foi a minha filha que falou para mim, lembra que eu levei café na cama? Você falei, poxa, essa aí vai carregar uma malinha até aprender, né? Mas, enfim, essa mala, vamos visualizar essa imagem, tá? Você vai fazer uma viagem e você faz uma mala muito pesada. A gente pensa assim na mala com rodinhas e tudo, mas se essa mala tiver pesada demais, ela vai quebrar as rodinhas e você vai ter que sair arrastando essa mala. Isso vai fazer você ficar mais cansado, isso vai fazer você fazer muito mais esforço. Se você estiver indo de férias para um lugar, você vai chegar lá assim, arrasado e vai começar a sofrer dias antes de ir embora só de pensar na mala que você vai ter que carregar. E mais, você vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer. Então, o ressentimento é essa mala. E aí a gente precisa aprender a se desfazer da mala. A gente não vai conseguir pegar essa mala de uma vez e jogar ela fora. Então, a gente vai abrindo a mala e vai jogando essas notas promissórias para o vento, joga no mar, joga onde você quiser na sua mente. Mas vamos nos desfazendo dessas notas promissórias. Que seja aos poucos, mas que esse seja um dos seus objetivos. A Joana fala para gente que ressentimento, ela vai explicar para gente que o ressentimento ele não tem uma justificativa, né? Ele faz com que a gente ressinta, reviva, né? Aquele momento e aí a gente se comporte de uma forma descontrolada. Então, às vezes, a gente tem uma atitude grosseira com uma pessoa por alguma outra coisa, por algum outro motivo. Pode ser com relação a ela, pode ser com relação a outra pessoa, que a gente se permitiu ressentir. Então, alguma coisa que te fizeram no passado, alguma situação, porque a gente vai ver o quê? A gente vai ver, deixa eu ir aqui adiante. Olha só, o ressentimento, ele é um registro doloroso. Ele vira, aconteceu uma coisa na minha vida, não vamos atribuir culpas nem nada. Aconteceu aqui uma coisa na minha vida e isso doeu. A pessoa pode ser uma pessoa que fez, pode ser um evento, mas é uma coisa que doeu. E aí eu registrei na minha experiência, no meu caderno da memória, que aquilo dói. Então, toda vez que eu me vejo diante daquela situação, vai disparar em mim uma reação. É isso que a gente vai chamar de complexo, porque esse registro ele vai para o meu inconsciente. Então, a gente tem, às vezes, né? Até pouco tempo atrás, o meu filho, que tem hoje, vai fazer 16 anos semana que vem, mas até agora pouco, 13 anos, ele, para tomar uma vacina, gente, era um sofrimento. Saía de casa já numa falação, chorando, pedindo pelo amor de Deus. Já teve vez da gente precisar do segurança segurar, porque ele é muito grande, 1,80 m, segurar o menino para tomar uma injeção que na hora que o negócio pica ele ali, ele nem sente. E aí vamos buscar isso aí. Aí eu conversei com ele, mãe, por que eu sinto isso? Eu falei assim, filho, eu acredito que foi porque quando você tinha 1 ano e 11 meses, você precisou ficar internado, teve um erro lá, porque a pessoa a técnica de enfermagem se confundiu com o tamanho do catéter, então toda hora perdia a sua veia, e aí você foi furado várias vezes até que o catéter ficasse e tal. Então, eu expliquei para ele que provavelmente aquilo ali tinha gerado dentro dele um complexo. E aí, diante daquela situação, o que acontece? O sentimento vinha à tona.
vinha à tona o sentimento da dor, do desespero, daquela lembrança da coisa ruim. Ô, gente, quer ver um complexo bom? Aquela comida que você adora. Então você já pensa, nossa, eu quero comer isso, eu gosto muito. Aí quando você chega no ambiente e aquele cheiro tá ali, o que que acontece? Você saliva. Olha o ressentimento bom, né? Então, assim, o seu organismo já te prepara para aquilo. Só que o ressentimento que a gente está trabalhando aqui é o ressentimento do registro doloroso. É o ressentimento que vai fazer com que você se sinta menos valioso do que você é. Porque nós somos todos iguais, mas essas situações dolorosas fazem com que a gente se sinta menor. E isso agride quem? Aquele ego que quer ser importante, é, é, que quer ser o centro das atenções. Por isso que existem tantos problemas que a gente vê aí o pessoal falando, que muitas pessoas apresentam problemas hoje, tiveram problemas com os pais, principalmente com a figura da mãe. Por quê? Porque ele teve experiências dolorosas com a mãe e gerou nele aquele complexo, e aquele complexo faz com que ele se sinta menos valorizado, né? Só que aí o que que acontece? Quando eu tenho essa situação, eu tenho duas opções: identificar que ela existe e trabalhá-la, né? Aí vem o processo de reelaboração, que é feito através da terapia. Quando esse complexo é algo muito sutil, muito, às vezes, recente ou fácil de você identificar, você consegue trabalhar isso sozinho. Mas os grandes complexos, os mais profundos, os mais antigos, você precisa desse auxílio. E aí, esse auxílio vai te ajudar a reelaborar, vai te ajudar a fazer com que você consiga, como no caso do meu filho, compreender o que aconteceu e construir uma nova memória. E aí, hoje, quando você fala com ele, você tem que tomar vacina. Ele fala assim: ai, eu não acredito, eu não gosto e tal. Mas não tem mais o mesmo escândalo, nunca mais pedir alguém para segurá-lo. Tem o drama depois, nossa, meu braço está quase caindo, mas também ele é homem, né, gente? A gente sabe que homem fica morrendo qualquer coisa, então imagina. E a outra opção que eu tenho é manter isso vivo. E eu mantenho isso vivo como? Ressentindo isso. Aí a Joana fala: o ressentimento é fruto da ausência de auto-amor. Gente, ressentir é como se eu pegasse um chicote, né, e batesse nas minhas próprias costas. Qual é o benefício de ficar relembrando uma coisa que me machucou, uma coisa que me doeu? Eu não preciso esconder isso debaixo do tapete, mas eu tenho que trabalhar isso de tal forma que eu não fique ressentindo. Então, o que que vai acontecer? Quando você consegue elaborar essa dor, essa experiência ruim que ficou registrada, você pode até recontar, porque faz parte da sua vida. E eu, uma vez, já falei que, apesar de que hoje a gente vai ver um videozinho aqui do Cortella, onde ele fala sobre esquecimento, mas aquele esquecimento de você realmente não lembrar da coisa, depende de aspectos biológicos, depende do seu cérebro te ajudar com isso. Então, não é só eu quero apagar essa memória, apagou. Não, não é assim. Só que ela vai ficando tão pouco importante para você que eventualmente você vai falar assim: ah, eu não lembro direito dos detalhes, eu sei que aconteceu alguma coisa assim, mas não estou lembrando, não. Ela vai deixando de ficar registrada, né? Então, ela é fruto da ausência de alto amor. Por quê? Porque ela te causa sofrimento. Projeção inconsciente da sombra psicológica dos canais de conflitos de cada qual. Isso aí já está no livro que a gente vai estudar depois. Então, dentro da minha sombra, aquela parte que eu não gosto de ver em mim, eu digo: olha só, aqui tem esse aspecto meu que não é bom. Então, eu vou me castigar por causa dele. E aí, o que que eu faço? Eu tenho ressentimento. Eu tenho ressentimento para poder me dar esse castiguinho, ok?
Antes de eu continuar, eu vou passar um videozinho pequenininho sobre essa questão. É praticamente um provérbio, que esse trecho eu gostei dessa versão que foi colocada numa das novelas. Eu não assisto novela, eu só vi nem sei que novela é, mas eu só vi esse trecho e achei muito bacana. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver meu volume como está. Opa, estou compartilhando a coisa errada. Então, vamos lá. Tem uma citação que eu gosto bastante que diz assim: Vocês estão ouvindo? Alguém fala para mim, ok? Karine, nós estamos vendo, mas tá uma faixa azul embaixo, não tá dando para poder ler o que está escrito no vídeo. Tá, mas melhorou. Agora sumiu. ela vai sumir. Eu tenho que mexer o mouse, tá bom. o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, assim, pequenininho, mas eu achei que essa mensagem é bem bacana com relação ao que a gente está vendo. Vamos continuar aqui. Voltando aqui um pouquinho. Repete para a gente, Karine, quais são as palavras que ela falou? Ela Primeiro, diz, deixa eu passar aqui, peraí. Eu sei que o último é o primeiro a esquecer é o mais feliz. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Só um minuto. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. legal. Ok, então vamos voltar aqui. Então a Joana vai dizer para mim, para gente, olha, quando você se ressente, você tem comportamentos desequilibrados que não se justificam. A sua reação ao outro não vai levar em conta o nível de consciência dele. Então, quando você se ressente do que o outro faz, você se ofende com o que o outro faz, você não leva em consideração o nível de consciência dele. E aí, gente, a gente tem que lembrar que as pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm para dar. Quanto menor o desenvolvimento espiritual, afetivo e às vezes até intelectual que uma pessoa tem, menos ela vai poder oferecer nessas áreas. Então a gente tem que ter essa consciência e muitas das vezes a gente se sente agredido pelo outro que nos oferece algo que é compatível com o que ele pode, mas não é compatível com o que a gente espera. Então, na realidade, a nossa dor, ela vem de uma expectativa frustrada que nós mesmos criamos. E aí ela fala da interação. A interação, ela fala dessa necessidade que existe de nós estarmos em constante contato com o outro, porque há uma tendência em nós de que predomine o nosso instinto animal. E é esse convívio com o outro que está num patamar um pouco mais elevado que o nosso, que vai trazer para a nossa vida valores espirituais e éticos. Por isso que a gente fala tanto sobre o cuidado com o pensamento, o cuidado com a vibração, porque isso vai fazer com que você esteja
em ligação com espíritos que estão acima de você, mais elevados, mas de forma aberta para apreender os valores que ele tem para passar para você. Ok? Então, antes da gente encerrar, eu vou passar mais um vídeo, dessa vez é o Cortella falando. Pronto, vamos lá. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim: eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva, né? Várias vezes você já leu, né, quanto se diz, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal para o outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como é o caso do judiciário, em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Que essa ideia, no meu entender, de que você possa ficar satisfeito, né, com a revanche, ela é absolutamente vazia. Né? Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça, sim. Eu gosto de justiça, né? Gosto daquilo que está no lugar quando foi deslocado daquele lugar onde deveria estar, mas da vingança não. Não é que a gente não tenha desejo dela. Seria absolutamente farisaico, né, da minha parte dizer que eu não tenho desejo de vingança. Em vários momentos eu tenho. Isto é, em que eu quero sim dar o troco. E não estou nem pensando, né, só nas relações interpessoais. Né? Como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória, e eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo para mim, né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa, você vai ver um dia, você vai ver. Né? Então, eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more, né, na capital paulista há bastante tempo. Tem uma frase de para-choque de caminhão que para mim é suficiente como vingança, que diz assim: na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Então, esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né? Vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, para usar uma coisa do interior, adubar. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como o Mandela, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente. Você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante.
Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado Seus os carcereiros. carcereiros. É impressionante. E ainda ao ser perguntado, diz, é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar o vingar, troco. de dar o troco. Dá um troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez, né? Mas é outra dimensão. Né? Mas a gente encontra isso em Sócrates, né? Que vai sim para o fim, para a morte, com a cabeça erguida. Não quer fugir. Não quer, não sai. A gente encontra isso, né, naquilo que fez um dia Siddhartha Gautama, no modo de vida que escolheu. Né? Encontramos isso. Assis, né? Francisco de Assis. Né? Encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Encontramos isso com Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Aquela mulher que era frágil, com a coluna, dormiu mais de 20 anos numa cadeira, sentada, cadeira de madeira por causa da dor. E Uma que mulher desse capacidade de tamanhozinho amar, né? tem uma obra que hoje atende mais de 70 mil pessoas por dia. Você lembra da teoria da irmã Dulce, da teoria da última porta? Né? Em que ela dizia, nós temos de ser, nós, as irmãs, a última porta que alguém bate. Depois de nós não pode ela não ter outro lugar para procurar. Ela tem que achar em nós a acolhida. Começou num galinheiro, na Cidade Baixa, em Salvador, ali perto da Praça Roma. Né? Essa fragilidade de alguém que se torna grande, quando você cita o Mandela, né, em vez de lamentar, o que ela fez? Ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia. Né? Você lembrou Aristóteles, né? A gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? Em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? Mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? Quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa, né? Vai trazendo coisas para o nosso cotidiano. Ok. Por que eu trouxe esse vídeo para gente? Porque para o ressentimento só tem um remédio, que é o perdão. Se o ressentimento é consigo mesmo, é o auto-perdão. Se o ressentimento é com o outro, é o perdão do outro. E aqui ele cita um dos caras realmente que eu mais admiro, que é o Mandela, porque o Mandela traz essa realidade do perdão de uma forma que não se explica, né? Porque ele não... Quando a gente fala em Jesus, é como o Cortella fala, né? Jesus é outro patamar, né? Então, o Mandela tá abaixo, mas ainda assim ele serviu de farol para a gente. Então, como ele disse ali, um homem que passou o que ele passou, quando ele assume a presidência, o que se esperava era que seria um período de caça às bruxas. E, no entanto, a política dele não foi essa. A política dele foi a política do perdão. Se nós não perdoarmos, a gente não vai conseguir seguir em frente. O mais curioso sobre os carcereiros que sentaram com ele é que disse que um desses carcereiros jantou a noite inteira de olhos baixos. Não conseguiu olhar para ele em nenhum momento. Então, assim, a gente tem inúmeras situações que
deixaram na gente aquele registro dolorido. E a gente tem a opção de como ele coloca ali, né? Desculpar. Ah, tá bom, passou, a gente vai continuar convivendo aqui, mas tá lá o registro e de vez em quando eu vou revisitá-lo. Ou então eu tenho a condição de perdoar. E eu gosto muito que o Cortella fala ali, que perdoar é esse objetivo de não lembrar propositadamente. Então, aquela memória deixa de ser importante. E o nosso cérebro, ele consegue compreender o que é uma memória não importante e vai colocando ela de lado até o momento que ela vai entrar na zona da limpeza e vai ser retirada de lá. Essa memória vai ficando cinzenta, vai ficando igual aquela foto antiga, vai começar a faltar pixel para a gente completar a imagem, a gente não vai lembrar direito das coisas. Então, o perdão é isso, eu não vou trazer mais isso para a nossa relação. Às vezes, o registro doloroso é algo tão grave e tão forte, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas vítimas de um holocausto, nas pessoas, crianças e mulheres principalmente, que estão lá enfrentando a guerra na Ucrânia, mulheres que foram vítimas mulheres e crianças vítimas de tráfico de humanos e tal, são memórias tão dolorosas que a gente precisa reconhecer que são difíceis de serem apagadas. Só que a relação do evento com o causador é que a gente consegue trabalhar. Então, nos foi dado a espiritualidade, né? Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu essa possibilidade de manter o registro do evento, mas de desvinculá-lo do seu autor. Para finalizar aqui a nossa conversa, só contar uma história que tem a ver com uma das áreas que eu pesquiso na neurociência, que eu pesquiso a questão dos psicopatas, né, desses que a gente ouve falar, dos assassinos em série. E tem um assassino que chama o assassino de Green River, ou o assassino do Rio Verde, que ele matou 48 mulheres. E ele foi a julgamento e ele se declarou culpado de todas as acusações. E ao final do julgamento, quando saiu a sentença e tudo, é dada aos familiares a oportunidade de falarem alguma coisa. Várias pessoas foram lá na frente, falaram que ele era um animal, que ele era um monstro, que ele ia queimar no inferno, falaram coisas assim para ele, que ele destruiu a vida dessas pessoas, que para ele era só mais uma mulher e para a família era uma pessoa importante e tal. E para tudo isso que foi falado, ele não teve um movimento da face dele. Nada, nenhuma reação. Até que um pai subiu lá, virou para ele e falou: ó, muita gente falou isso para você hoje, que você é um monstro, que você destruiu a vida deles, destruiu a vida dos entes queridos deles. Eu queria te dizer que eu te perdoo. E esse homem, esse psicopata, essa pessoa que tem, né, um cérebro que não tem empatia, que não consegue refletir o sentimento do outro, esse homem chorou. Então, assim, aquilo ali esvaziou de sentido toda a agressão que ele causou. Então, né, o impacto das mortes, eu sou um monstro, eu tenho poder e tal. Quando aquele pai chegou ali e falou assim, eu te perdoo, ele tirou daquela figura monstruosa todo o poder que ela tinha de assustar, de atemorizar, e transformou ele num ser humano falível, que precisa de recurso, que precisa de auxílio. Então, é esse a conversa que eu tinha aqui para fazer hoje com vocês, para falar, e vou desligar agora a gravação para a gente entrar no nosso bate-papo.